Oi, gente. Continuando nossa aula, né, que a gente parou, a gente tinha acabado de dar uma olhada nesse formato do datagrama do IPv4, que nesse caso aqui dessa imagem, a gente vê o cabeçalho de um datagrama IPv4, né, então a gente viu já na aula passada, né, que começa com a versão, tem algumas coisas aqui que a gente tinha visto que faz parte da fragmentação, como, por exemplo, a identificação do pacote, o bit que informa se o pacote pode ou não ser fragmentado, o bit que informa se é o último fragmento de um pacote, e aqui o deslocamento do fragmento dentro do datagrama completo, que essas informações vão ser usadas quando no destino, o componente do protocolo IP no destino for recompor aquele datagrama que precisou ser fragmentado. Né? A gente tem o tempo de vida aqui, né, que é um contador que vai decrementando cada vez que esse pacote é aberto por um roteador para ser roteado no caminho. Então, ele conta o número de hops, o número de pontos, né, onde esse pacote parou. Na verdade, ele começa de um valor alto, por exemplo, 256, eu acredito, são 8 bits aqui, ele começa com todos os bits 1, né, 256. E aí, à medida que cada vez que ele chega em um roteador, esse valor vai ser decrementado. Se houver um loop na rede, esse valor vai ser decrementado e vai chegar em zero, e aí esse pacote vai ser descartado. E a máquina que tem esse endereço de origem vai ser notificada desse descarte por conta de TTL0, tá? O protocolo, ele indica qual é o protocolo da camada de transporte, a qual a mensagem que vem a seguir pertence, né? É mais comum que seja TCP ou UDP. E o checksum, que é aquele conjunto de bits, que a gente chega nesse conjunto de bits aplicando, basicamente, uma função ou mais matemática sobre esse restante sobre o cabeçalho, né? Então, eu tenho esse cabeçalho aqui, eu pego esse cabeçalho e aplico sobre essa função, e aqui está o checksum dele, e aí, no destino, isso pode ser recalculado para ver se não tem nenhum bit errado aí nessa entrega. Né? Na verdade, o checksum ele vai ser recalculado em cada hop, porque o TTL muda, e como o TTL muda, isso precisa ser recalculado, porque o conteúdo do cabeçalho muda cada vez que chega em um ponto, em um roteador. Então, tem o endereço de origem, endereço destino, esses endereços são endereços IPv4, então a gente vê que eles têm 32 bits, já a gente vai falar mais sobre eles. E depois algumas opções que ultimamente elas não são muito usadas, então quem tiver curiosidade veja no livro, mas eu não vou falar muito sobre eles. E esses endereços IPv4, né? O endereço IPv4, ele usa 32 bits. E esses 32 bits, eles são vistos de forma hierárquica. Parte desses bits, a parte mais significativa, é a parte que informa qual é a rede, e a parte menos significativa, um host naquela rede, uma máquina específica naquela rede. Então, as redes, elas ficam em regiões geográficas, eu não diria próximas, porque só nas redes locais que são próximas, mas tem que haver a conectividade entre as máquinas daquela rede, sem que passe por um roteador, né? Então, uma máquina consegue acessar uma outra máquina da rede a que ela pertence, de forma mais rápida, digamos assim, né? É como se tivesse uma divisão lógica entre os componentes, e aqueles componentes daquela rede, eles fazem parte da mesma rede, portanto, o roteamento até chegar em todos eles é muito parecido. Desses 4 números, né, vocês já devem ter visto bastante, os 32 bits são divididos em 4 partes, cada parte dessa de 8 bits. Então, são 4 números, a gente, ser humano, enxerga como 4 números decimais, que podem ir do 0 até o 255, já que tem 8 bits. Então, isso aqui é um endereço IP típico, né, 151.152.45.2. Parte desse endereço aqui, a parte mais à esquerda aqui, que é a parte mais significativa, ela vai representar a rede. Então, outra máquina dessa rede vai ter o mesmo prefixo de endereço IP que essa daqui.
Esse tamanho desse prefixo que identifica a rede, a gente chama de máscara de rede, e a quantidade de bits da parte dos bits mais significativos do endereço que a gente usa para identificar que aquilo ali é uma rede. O que resta é a identificação do host naquela rede. Então, por exemplo, eu posso ter esse endereço aqui, 151.152.45.2. Se eu disser que o prefixo de rede são 16 bits, então, os 16 bits mais significativos, que equivalem a esses dois primeiros números, eles vão representar a rede. Então, eu estou falando da rede 151.152.0.0. Esse ponto 0.0, ele representa a rede, não pode haver nenhuma. O primeiro endereço da faixa de endereços de uma rede, que nesse caso aqui é o 0, ele não pode ser atribuído a ninguém, é o endereço da rede, tá certo? E o último endereço, que seria nesse caso aqui, 151.152.255.255, o último endereço é o endereço de broadcast, que é um endereço que é usado para chegar em todas as máquinas daquela rede específica, tá? Então, toda vez que a gente tem uma rede, tem dois endereços reservados que não podem ser atribuídos a nenhuma máquina naquela rede, tá? Nenhum host naquela rede. Então, esse prefixo é comum que a gente informe ele com o endereço IP barra a quantidade de bits, que é esse prefixo que eu estou falando, como eu exemplifiquei aqui, ó, 151.152.0.0 barra 16. Como eu fiz barra 16, esses últimos dois zeros são valores que vão mudar para endereçar as máquinas dessa rede, e a rede é 151.152.0.0. Nesse outro caso aqui, a gente usou uma máscara de 24 bits, então esses três primeiros números, 151.152.45, eles representam a rede. E o que vai mudar de um host para outro da rede é só esse último número. Quanto menor a máscara de rede, né? Como a gente vê aqui, 16, por exemplo. Se eu tenho uma máscara de rede 16, sobram outros 16 bits aqui para eu endereçar os hosts da minha rede, tá? Então, como sobra esses outros 16 bits para eu endereçar o host da minha rede, a gente sabe que, então, a gente vai poder ter 2 elevado a 16, menos 2, que são aqueles endereços de broadcast e de rede, endereços disponíveis, 2 elevado a 16 menos 2 endereços disponíveis para alocar para os hosts dessa rede, tá certo? Então, só para a gente entender um pouquinho dessa nomenclatura que é muito comum, inclusive, nas tabelas de rotas, né? Os roteadores, as tabelas de rotas vêm com essa informação da máscara de rede. Então, quando chega, por exemplo, um pacote cujo endereço destino é 151.152.45.2, por exemplo, para ser endereçado e chega no roteador, lá no roteador não vai ter assim, você vai chegar nessa máquina especificamente por tal linha de transmissão. Claro que não, né? Senão as tabelas de rota seriam enormes. O que vai ter é algo assim. Se você quer ir para a rede 151.152.0.0 barra 16, vá por essa linha de transmissão. Quando esse endereço chega no roteador, então aplica-se, né, o componente lá do roteador que tem que verificar, que tem que decidir por onde rotear, ele vai ter que aplicar a máscara de rede a esse endereço. Então, ele vai ver, se eu aplicar essa máscara 16 para esse endereço, como é que ele fica? Aí ele vai ficar 151.152.0.0. Porque quando eu aplico a máscara de rede, aí eu pego algo assim. Tem até um exemplo aqui, ó. A máscara de rede de 24 bits. Os primeiros 24 bits são 1 e o resto é 0. Nesse caso do exemplo que a gente está vendo, aqui a gente vai ter 16 bits 1 e o resto 0. A gente faz um AND com o endereço. Então, como a gente faz um AND com o endereço, então toda a parte que é da máscara, os 16 bits da máscara de rede, né? No caso do exemplo que a gente estava vendo, os 16 bits da máscara de rede, aqui, eles vão ser aplicados com
esses primeiros 16 bits, é tudo valor 1, então vai ficar esse mesmo valor. Para os demais aqui, né, que é tudo zero, o que eu vou ter? 32 bits, a máscara tem 32 bits, só que os primeiros 16 bits, os mais significativos, vão ser número 1, vão ser 1, e os últimos vão ser 0. Quando eu faço um AND, com esse endereço aqui, que também tem 32 bits, então eu fico só com a parte de rede, e aqui fica zerado, né, ponto zero, ponto zero. E aí sim ele vai ler na tabela de rotas. Aí ele vai dizer, essa máquina aqui é dessa rede. E aí sim ele vai conseguir rotear, tá? Então as tabelas de rotas, elas não têm rotas, a não ser que seja alguma coisa muito específica, feita manualmente, mas tipicamente não vai ter rotas para máquinas específicas, vai ter rotas para redes, e essa é a nomenclatura que é usada, que é o endereço da rede barra a máscara de rede, porque você aplica a máscara ao endereço de destino que você recebe para ver se aquela máquina, aquele endereço é daquela rede, tá? É, então, isso aqui a gente já viu, né? Todo host, a gente viu na aula passada, né? Todo host, toda máquina que está em rede, ela vai ter pelo menos uma interface de rede, e toda interface de rede, ela tem que estar associada a um endereço IP. Então, se eu tiver uma máquina com apenas uma interface de rede, ela vai ter um endereço físico, que é o endereço MAC, e ela vai ter um endereço de rede IP, que seria o endereço IP, tá? Se eu tiver uma máquina com mais de uma interface, com 3 interfaces de rede, eu vou precisar de 3 endereços MAC, um para cada um, né? Que já vem, isso já vem gravado nas interfaces, mas eu vou precisar associar um endereço IP a cada interface de rede, se ela tiver em uso, né? Obviamente. É. Então, os endereços IPs, eles são o endereço IP ele é usado para que as mensagens cheguem nas máquinas de destino, né? Então, quando um cliente quer falar com um servidor, ele precisa saber qual é o endereço IP daquele servidor para poder mandar uma mensagem para aquele servidor. E aí, tipicamente, a gente sabe o nome daquele servidor e usa o serviço de nomes, que é o DNS, para conseguir converter, para descobrir qual é o endereço IP associado àquele nome e poder, assim, conversar com aquele servidor, enviando datagramas como esse, né? A mensagem que vem da camada de transporte vai ser a carga útil de um datagrama como esse, que a gente acabou de ver, o cabeçalho, para ser enviada pela rede. Tá? E aí esses endereços são endereços únicos, né? Então, por exemplo, em uma rede eu não posso ter endereços duplicados, se é causa de problema, tá? E que faz parte da própria especificação da camada de rede, que é preciso uma forma sistemática de endereçar todos os equipamentos que devem ser alcançados via rede, né? Então, isso era um requisito que a gente viu desde a primeira aula, e aqui é como o IPv4, que é esse endereço IP que a gente acabou de ver, é a forma como o protocolo IP, o protocolo da internet, endereça as máquinas que participam da rede, tá? Isso aqui a gente já viu, né, que a máscara de rede, que o roteador vai ter um monte de linhas, um monte na tabela de rotas, cada linha vai ser para testar uma rede específica, né, e aí lá vai ter aquela nomenclatura com a máscara de rede, como a gente viu, e vai ser aplicada essa máscara no endereço de origem que vem do datagrama, para que o roteador saiba rotear aquele pacote para a rede de onde ele pertence, de onde o host pertence. Então, aqui é só um exemplo, né? A gente tem 4 roteadores. Esse roteador aqui, roteador A, ele tem uma tabela de rotas, ó, e a tabela de rotas é como eu falei, né? Então, endereço IP barra máscara, endereço IP barra máscara. Aqui está dizendo, se eu quiser chegar nessa rede, eu vou por essa interface. Esse roteador tem 3 interfaces, GE100 é essa aqui de cima, GE200 é essa daqui, e GE300 é essa outra. Então, se ele quiser chegar nessa rede, ele vai por GE1, que é essa aqui, porque essa rede está aqui, ó, a rede 1011. A rede 1012 está aqui, então ele iria por GE2. A rede 1013 está aqui, ele iria por GE3. Então, perceba que aqui não tem máquinas específicas dessa rede. Na tabela de rotas desse roteador, o que ele tem é o endereço de rede e a máscara dessa rede, tá?
Nesse caso aqui, esse endereço aqui com a máscara de 16, né, só esses dois primeiros números aqui, olhando, pensando como decimais, que são aplicados à rede, e os outros para o host, né? E para esse tipo de rede aqui, pelo menos para esse roteador, ele vai, qualquer endereço que comece com 1011, ele vai rotear por essa porta. Qualquer endereço que comece com 1012, ele vai rotear por essa outra, G2. Qualquer um que comece com 1013 por essa outra, tá? Obviamente que nessas redes aqui, quando os pacotes chegam aqui, podem haver roteadores aqui nessa rede local para rotear esses pacotes até que chegue. Pode haver sub-redes também aqui dentro, né? Eu posso quebrar esse endereço em várias sub-redes. Já já a gente vai ver um pouco disso. E para poder rotear aqui dentro, localmente, o pacote até chegar na máquina destino, tá? Sobre esses endereços IP, antigamente, né, no passado, tinha a ideia de classes de endereço IP, tá? Que eram as classes A, B, C, D e E. O que define a classe é a quantidade de bits que é reservado para a rede e para o host, tá? Então, as redes classe A, eles tinham só 8 bits para a rede e 24 bits para o host. Isso permite que, se uma instituição, por exemplo, recebesse um endereço classe A, que essa instituição poderia endereçar, né, dentro dessa rede dela, 2 elevado a 24 menos 2 hosts, né? É muito hosts, né? São milhares e milhares de hosts, tá? Na rede classe, e a rede, todo endereço que começava com zero, ó, o bit mais significativo zero, ele era um endereço classe A, tá certo? Endereço classe B era todos que começavam com um zero, então ele ia de 128 ponto alguma coisa até 191 ponto alguma coisa. E esses endereços usavam os 16 bits mais significativos para a rede e o restante para o host. Classe C, né, começava com 1, 0, usava 24 bits mais significativo para a rede e o resto para o host. Esses outros eram reservados, né, endereços reservados, ó, de 224 ponto alguma coisa. Aqui, 224 a 239 eram endereços de multicast, que eram estudos para você enviar um pacote para múltiplos destinos de forma combinada, mais independente. Enfim, a gente não vai mais se deter a isso, mas era assim, né? Isso que era reservado. Tá? O que é que acontecia? Vamos supor que eu sou uma instituição e eu preciso de 100 endereços IP para as máquinas da minha instituição. Eu precisava de 100, mas eu ia receber pelo menos uma classe C, que me dá direito a 256 endereços. Né? Então, é um desperdício. Eu só ia usar 100, mas eu tinha que receber 256, porque essa coisa era uma coisa meio fixa. Tá? E se não tivesse mais endereço classe C para fornecer, tem que fornecer um desse classe B. Classe B, que dá 2 elevado a 16. Dá quanto? 2 elevado a 16. 65 mil, mais de 65 mil endereços, uma classe B permitia, tá? Então, com o passar do tempo, os endereços IP foram ficando escassos, né? Quem queria endereço IP acabava que não conseguia. E aí, nisso, esse esquema que era engessado, que era dessa forma, ele foi flexibilizado, tá? E nessa flexibilização ficou, obviamente, um pouco mais complexo, mas nada, né? Essa flexibilização que eu falo é o CDR, tá? A gente passa a ter endereços IP sem classe, classless interdomain routing. O endereço, o que define quantas máquinas a instituição vai ter, uma instituição recebe um endereço. O que define quantas máquinas tem ali é a máscara de rede daquilo ali. Então, não importa como é que começa o endereço inicialmente, né? Não importa isso. O que importa é a máscara de rede que vai ser aplicada àquela rede. Então, quanto maior a máscara de rede,
menor a quantidade de hosts que eu consigo endereçar. Então, por exemplo, se eu tenho 32 bits para o endereço, e eu disser que eu tenho uma máscara de rede de 20 bits, 20 bits não, o de 24 bits, né, é esse aqui, ó, que deixa só essa última parte para o host, mas vamos dizer que eu quero menos. Desses 8 bits, eu quero usar 4 daqui, né, em vez de usar uma rede barra 24, eu quero usar uma rede barra 28. Quando eu pego 4 bits daqui, né, e eu digo que agora isso faz parte da rede, só sobram 4 bits para endereçar hosts naquela rede. E aí, como só sobram 4 bits para endereçar hosts naquela rede, a gente só vai conseguir endereçar 16, 14 hosts naquela rede, né? Porque 2 elevado a 4 dá 14, tá? Dá 16 menos 2, que é endereço de rede broadcast, ficam 14 hosts, tá? Então, eu posso usar qualquer quantidade de bits para dizer qual é a parte da rede, qual é a parte do host, e com isso eu tenho uma flexibilidade muito maior para alocar endereçamento. Se uma instituição só quer 10 endereços, eu uso uma máscara dessa, de 28, como eu acabei de explicar, porque essa instituição vai ter direito ainda a 14 endereços, né? Enquanto que antes eu ia ter que ofertar um endereço IP classe C, que dava direito a 255, 254 endereços, sendo que o usuário só queria 10, né? Então, era um desperdício de endereço IP, tá? Muitas instituições no passado receberam classe B aqui, que dá direito a mais de 65 mil equipamentos numa rede, que é muito, né? Acaba sendo muito desperdício. É difícil uma instituição sozinha, ela sozinha ter 65 mil máquinas para endereçar ali dentro daquela rede, né? Então, com o surgimento dessa nova, depois que parou-se de usar essas classes e passou-se a usar esses endereços IP sem classe, então foi possível uma realocação melhor, uma alocação muito mais flexível, muito mais justa, muito mais adequada dos endereços IP. Então, até na aula passada, alguém disse assim, a gente falou, né, que tinha o IPv6 e o IPv4. O IPv6 surgiu porque os endereços IP, nessa época aqui, ó, começou a faltar, as instituições queriam, as organizações queriam e não tinham mais endereço para dar. Mas com o CDR, que é isso que a gente acabou de ver, com o NAT, né, alguns endereços desses são endereços privativos, né, então eu não preciso da concessão da ICANN para pegar esse endereço para mim. Eu vou usar dentro da minha rede local, só que de fora da minha rede local não é possível, a não ser que eu use serviços específicos, né? Acessar aquela máquina que tem só um endereço IP privado, tá? Então, os endereços que começam com 10, 10, 92, se eu não estou esquecida, são endereços privativos que a gente pode usar, tá certo? E aí, como surgiu o CDR, que é isso que a gente viu, né, de máscaras mais flexíveis, para a gente ter redes com tamanhos bem diferentes, que não obedeçam à rigidez daquelas classes que a gente acabou de ver, e com essa questão de uso de endereçamento privativo dentro das organizações, né, uma máquina que é só cliente, que ela não é servidor de nada, ela não precisa de um endereço público. Lá dentro da rede, ela pode perfeitamente funcionar com o endereço privativo, usando o serviço NAT, que provavelmente vai ser explicado mais tarde, em outra ocasião do curso, tá certo? Então, isso retardou aí a adoção real do IPv6, mas ele existe e a gente não vai falar sobre ele aqui, tá certo? Vai falar só sobre o IPv4, que ainda é o que é usado de fato na internet. Aí só um exemplo, né, para a gente ver essa questão do CDR. Se a gente tiver um endereço que antigo classe B, né, que era esse que tinha a máscara 16 bits para a rede. Nesse endereço, a gente tinha mais de 65 mil endereços para os hosts dessa instituição, né? Se a gente quiser dividir ele agora em 4 sub-redes, vamos supor, isso é usado muito assim, às vezes, a empresa, né, a organização recebe um endereço que tem uma determinada
uma determinada máscara, recebe um IP com uma determinada máscara. Vamos supor que recebeu isso aqui, ó, uma empresa gigantesca que recebeu isso aqui. Dentro da empresa, eu posso ter sub-redes, porque é uma empresa que tem milhares e milhares de equipamentos, não vai colocar tudo em uma sala ligado por um switch. Né? Então, essa rede dessa empresa provavelmente é uma rede de campus, é uma rede um pouco maior, e aí vai ter roteadores dentro dessa rede, né? Quando as mensagens chegam no roteador em algum roteador de borda dessa rede, esse roteador de borda provavelmente não vai conhecer diretamente o host final para quem a mensagem tem que ser entregue, né? Então, o que acontece nessas redes é que quando eu recebo um endereço com determinada máscara, dentro, internamente, eu considero que existem sub-redes. Eu uso uma máscara maior. Então, por exemplo, nesse caso, que a empresa recebeu isso aqui, só que ela quer dividir em 4 sub-redes. Sei lá, é uma universidade e tem 4 campos diferentes. São 4 campi, errei até o plural. 4 campi nessa universidade, e ele quer dividir esse endereço pelos quatro campi que ele tem. Né? Ele teria que dividir em 4 sub-redes dessa rede aqui. Então, os roteadores da internet, os roteadores do mundo, enxergam essa rede como tendo essa máscara. Mas quando chega no roteador de borda dessa rede aqui, a partir daí, ela vai ter outra máscara. Vamos supor que ela agora tem a máscara. Se eu quero dividir em 4, vamos pensar. Será até um exercício que eu ia fazer, dizer para vocês pararem para pensar. Ó, quando chega no roteador de borda, dentro da organização, essa rede ela foi quebrada em 4 sub-redes, certo? Essas 4. Como é que vocês fariam isso? Dentro da organização, qual seria a máscara de rede que a gente usaria para quebrar essa rede em 4 sub-redes diferentes? Aí vocês podem pausar aí o vídeo, pensar um pouquinho, que aí eu vou dar a resposta, tá? Mas aí vocês podem pensar um pouquinho antes. Ó, se a gente quer dividir em 4 sub-redes, né, para a gente ter 4 valores, a gente precisa de 2 bits, não é isso? Então, a gente vai, na verdade, pedir emprestado desses 16 bits que sobram para o host, eu vou pegar, né, eu vou pegar para a parte da rede 2 bits. Né? Se eu fizer isso, ó, se eu quero dividir em 4, eu vou pegar 2 bits da parte da rede, porque assim eu consigo 4 opções diferentes agora, né, de rede, da parte de rede. E aí, pegando esses 2 bits, a gente passa a ter um prefixo 18. Então, internamente, quando eu chego nessa rede interna, essa rede que eu tenho, 151.122, ela passa a ser barra 18 internamente. Porque aí eu posso rotear para os 4 prédios diferentes, né, os 4 campos diferentes da minha instituição. E aí, cada camp desse, ele vai conseguir ainda endereçar 16.384 menos 2, né? 16.382 hosts, o que ainda é bastante, né? Então, se eu quisesse ter 8 sub-redes, né? Se eu quisesse ter sub-redes de tamanhos diferentes, os operadores da rede, quem define como é que vai ser o uso desse endereço lá dentro da organização, vai definir diversas máscaras diferentes de rede, né? Então, um dos campi que recebeu, por exemplo, um desses endereços pode quebrar ali dentro ainda, em outras sub-redes, né? Em vez de lá dentro, em vez de usar 18, vou usar 24. E aí eu ter várias sub-redes, cada uma podendo endereçar 254 máquinas. Só que quando eu quebro essas sub-redes, mesmo internamente, aí eu exijo, né, eu preciso que existam roteadores internos da minha rede que saibam rotear os pacotes para essas diversas sub-redes, tá? Então, isso é comum de acontecer nas instituições, e, ao mesmo tempo, né, essa flexibilidade de máscara permite que, quando a entidade que gerencia, que é a ICANN, ICANN, a entidade que gerencia isso, precisa, né, alocar endereços para instituições, ela pode alocar de uma forma mais precisa, de uma forma com menos desperdício
de endereço IP, tá certo? Então, gente, esse é o fim dessa aula agora, que eu tinha planejado, e aí já já vem mais vídeos.